Lenda? Imaginação? Você acredita em assombração? Aqui, vamos dizer assim, há muitos anos atrás, o pessoal conta que houve botija arrancada aqui, certo? Há muitos anos atrás. E aqui eu já estou fazendo 30 anos e já tinha acontecido isso já. Segundo conta que no início disso daqui, veio um casal trazendo 11 filhas. 11 filhas. 11 filhas e um filho, que foi esse pai Gomes. Aí veio outro que era dos Tumais, trouxe 11 filhos e uma filha, coisa do destino. Quem conta é a família deles mesmo, que eu gosto de entrevistar as pessoas, né? Gosto de procurar a história da raiz da família. Aí casou-se as 11 filhas com os 11 filhos que veio. E o que tinha o pai Gomes, que tinha uma filha, um filho homem, casou com a filha mulher, que o outro trouxe 11 homens e uma mulher. O daqui, que estava aqui, tinha 11 mulheres e um homem. Aí deu certo. Se casaram, aí foi a origem da família. Segundo diz que quando esses patriarcas do Gomes, quando ele foi para morrer, ele deixou essas botijas. É tanto que aparecem essas coisas, segundo os historiadores, diz que é porque tem botija ainda. Dá conta que ainda existe ainda. Aparecem essas assombrações. Essas assombrações. Essa luz que persegue, que segue, diz que é notório, mesmo na região onde ele morou, mesmo na região das casas dele. Que aqui já houve, na antiguidade, já houve mais casas que havia que aí hoje. Hoje elas estão tudo juntas, antes era tudo espalhada. Você anda em qualquer território do mato desse aqui que você anda, você acha uma alçada de uma casa velha que foi derrubada há muitos anos atrás. Quando o brasileiro comprou aqui em 82, ele comprou a propriedade, que era dividida para vários pessoal da família, ele derrubou todas as casas. Ele comprou o terreno, e cada um comprou uma parte e derrubou. Aqui tinha muita casa. Só que uma dessas era do velho, esse tal do pai Gomes. E ele, segundo diz, que ele enterrou botija. Tinha muita posse, ele? Tinha, era rico. Eles eram ricos. Então, se ele enterrou dinheiro, a alma ficou penando. Exatamente, é isso que muita gente vê luz, a gente vê muita gente. Agora não que está moderno, você não anda mais de pés. Essas coisas você vê de pés. De carro você não vê. De carro você não vê. De carro você não consegue ver o que você faz ver. Quando você andava de bicicleta ou de pés, aí que apareciam as coisas. Muita gente aqui que andou de pés. Olha, eu vi uma vez de a pé da pista para cá, era mais ou menos 2 horas da manhã, que eu vinha de um evento que houve no INCRA, lá em Fortaleza. Aí eu vinha de ônibus, quando eu passei ali, quando eu cheguei na pista, desci, o ônibus seguiu para Morada Nova. Era um ônibus fretado pelo grupo. E quando eu vim, que eu cheguei perto do sangador da lagoa, aí eu vi a lagoa tinha água, aí eu vi um cabo andando na minha frente. Eu disse, esse cabo tá pescando uma hora dessa. Eu já fazia um medo a ele. Eu vim, aumentei o passo, andei ligeiro e o negócio na mesma distância. Cada vez que aí comecei a chotar atrás dele, e nada. Quando eu cheguei ali naquela curva ali, onde tem aquelas bombas ali, aí desapareceu na minha frente. A lua clara como um dia. Desapareceu, o cara andava ligeiro. E um homem na minha frente. E andava ligeiro e eu pelejando para acompanhar e não conseguia acompanhar. E na hora, quando eu cheguei no canto onde ele desapareceu, aí eu deu medo. Eu nem sabia que eu tinha nem o bonão na cabeça. Não senti bonão na cabeça, desapareceu tudo. Segundo o pessoal diz que é exatamente aonde ele desapareceu, o local onde ele suspeita que ainda existe botija. Que ainda tem o local da casa dele. Que fica do outro lado daquelas bombas d'água. Tem oração para tirar a botija? Não, nunca vi falar não se tem a oração. E como é que se tirou a botija? Segundo conta que o pai me contava muito, a minha avó também contava, você sonha, ele ensina tudo, a pessoa aparece você no sonho, diz tudo como você deve fazer.
tudo como você deve fazer. Ele aparece para você no sonho e diz como é, você vai lá, diz todo o procedimento, aí você vai lá e arranca. E quando acontece aqueles casos que vira carvão? É porque diz palavrão. Eu morei numa fazenda de um cara lá em Alto Santo, que era ele e o irmão dele. Foram arrancar uma botija num pé de tamarina que era do bisavô dele. Foi arrancar uma botija e quando o cara ensinou que era de baixo, estava de baixo, a raiz da tamarina tinha... o caixão estava por debaixo com a botija. E quando o cara abriu, ele quebrou, quando ele tacou o machado para cortar a beija, quebrou a beija do caixão, que ele viu lá era só aquele ouro, e disse que aí o que era o nosso patrão disse: rapaz, que diabo é esse? Aí o bicho desmanchou só em carvão e formiga. Sabe que falou a palavra diabo? Foi, sabe o que eu falava para ele? Desapareceu. Aí ainda tem lá o buraco que eles cavaram. Aí depois cavaram muito fundo, mas não desapareceu, não tinha mais nada, ficou invisível. Teve muita gente que ficou rico, né? Teve. O final de Girão ali enricou, arrancou da botija. Ele comprou aquela fazenda ali do Chile ali, ele era dono do Chile. Ele enricou de uma botija que ele arrancou. E foi aqui nessa lagoa aí. A botija? Sim, ele arrancou a botija aí. Mas faz tempo isso, né? Faz, há mais de 50 anos atrás, há muitos anos. Ele já é falecido, faleceu com quase 100 anos. É muitos anos, porque hoje em dia... Foi muito dinheiro, então? Foi muito dinheiro. Disse que era ouro, o pai dizia que a botija... Ele tinha uma moeda que foi de um velho que deu a ele, que tinha arrancado uma botija. Mas era pequena. Só era prata e ouro. Prata e ouro, que nunca se vence, né? Você... Tinha até um coco que chamava um tal de uns patacão, que o pai dizia. Prata e ouro. Esse Girão tirou essa botija aqui. Tirou. Comprou esse terreno. Comprou e enricou de uma hora para outra. E assim, essas pessoas quando enricam de uma botija, o pessoal fala que tem que sair do lugar. Qual é o procedimento para as pessoas não ficarem assustadas? Como ele não arrancou no território dele, né? Ele veio te arrancar aqui, né? Ficou mais longe, mas muita gente saía, mas muitos deles não saía. Era quase acredito muito. O cara naquele tempo que não existia Mega Sena, naquela época não tinha negócio de Mega Sena, né? Não tinha prêmio da Mega Sena nem nada. E o cara dizia assim: se você quiser enricar, arranca uma botija, né? Do nossos avôs dizia isso, né? Quando se lembra que talvez como você gosta de história, mas o pessoal dizia: quer enricar, arranca uma botija. Então era assim: o cara dizia assim: quem arrancava uma botija se escondia do mesmo jeito do cara que ganhou o prêmio da Mega Sena. O cara ganhou, mas você não acha ele. Com muitos anos, muito tempo que ele aparece de novo, mas logo em seguida ele desaparece, né? Você não... botija, né? Quando tirava a botija, você desaparecia. Esse era o modo de que eles faziam, né? Desaparecia. Quando arrancava a botija, até com medo de ser assaltado, de da negada matar, roubar, né? Deixa eu lhe perguntar, no teu conhecimento, né, das histórias que você escutou dos seus avós, do seu pai, esse dinheiro seria um dinheiro amaldiçoado ou não? Eu acredito que não. Porque eu acho que aquela alma só se libertaria depois que você arrancasse aquele dinheiro, né? No caso, a pessoa está prestando favor aquela alma que em vida enterrou e quem enterra dinheiro é condenado. É condenado. Aí ele ficava penado. Dava aquela... Então que fica misterioso, né? Qualquer coisinha desaparece aquela botija, né? Você não pode dizer mal palavra e tem que seguir o mesmo procedimento que ele diz. Você para ir só, você tem que ir só. Você não vai ninguém. Muitas vezes diz que vai só, ele ensina tudo direitinho. O cara contou, o Girão contou para um dos caras que era da confiança dele, como foi o procedimento todinho. Tem um procedimento, você vem só, às vezes vem de noite, arranca de noite sozinho. Tem que ter coragem também, né? Tem que ter coragem? Tem que ter coragem para arrancar. Porque você vem de noite sozinho, arrancar. Você teve o sonho, como é. Ele ensina tudo direitinho, como é o procedimento. O cara disse que ele aparece várias vezes para poder dar a botija. Várias vezes aparece o cara,
a alma ou visagem, aquele ser que está ali, ele aparece várias vezes para depois ele pegar confiança para dar botija para aquela pessoa. É certo que se não tirar a botija, aquele lugar fica assombrado? Fica mal assombrado. Sempre aparecem essas coisas. E o pessoal diz que aqui, essa região aqui, ele supõe que tem uma botija, tem outra botija, porque ainda está ainda mal assombrado. Essa região aqui é mal assombrada. Mal assombrada. Sempre as negadas estão se assustando aí. Ali, você vê gente no caminho, de noite tem gente no caminho. Tem gente, já teve gente que desceu essa parede para não bater no outro. E não era ninguém. Para não bater, desceu a parede. E não era ninguém. Vinha de carro? Vinha de carro e de moto. Moto já desceu aí por causa disso. Se assustou? Assustou para não bater ou caiu. Achando que era uma pessoa? Achando que é uma pessoa para não bater. A gente vive. Gente vive de luz. Eu fui um que tentei acompanhar o cara e não consegui acompanhar o cara. O cara ia na minha frente. Essa história que o senhor saltou lá? Sim, isso, exatamente, que eu desci na pista, vim de pé, já era 2 horas da manhã. Eu desci ali na pista que vai para Morada Nova, 2 horas da manhã. Eu cheguei aqui, talvez eu gaste meia hora daqui lá para cá andando de pé, né? Que é 4 quilômetros. E eu chegando aí na parede, eu vi quando eu cheguei no Sengador, eu vi a pessoa saindo da lagoa e pegou a parede e veio para a estrada. E eu saí seguindo ele. Aí disse, quem será que está pescando uma hora dessa o cara pescando, eu vou já acompanhar ele, fazer um medo a ele. E pelejei para acompanhar, não consegui. Quando ele chegou ali encostado da bomba, naquela curva lá, ele desapareceu. Olhando para ele, a lua clara que nem um dia.